Seja muito bem-vindo ao AxéCast. Meu nome é Lucas. Eu estou aqui de novo com o pai Sandro de Xangô. Obrigado, pai. E a gente está trazendo hoje uma visita ilustre, bem-humorada. A gente vai conversar com o Rogério Berê. Ele é ator, formado em artes cênicas, né? Eu fiz formado em artes cênicas, fez filme, fez algumas outras obras por aí. E a gente conhece muito ele pelo stand-up comedy, né? Ele faz parte do grupo Umbanda Comedy. Isso, tá Umbanda Comedy, é isso aí. E ele é pai de santo. Pois é, ninguém é perfeito, né? Coisa que muita gente não sabe. Então fica com a gente, aproveita, já dá o like, e se inscreve, ativa o sininho. Deixa comentários para a gente ir se falando e você dá as suas sugestões de perguntas e também de pessoas que você quer ver aqui batendo esse papo com a gente. Esse podcast é viabilizado pela tenda de Umbanda União e Fé, tem a direção de Estelas Skindi e como apoiadores hoje nós temos Ali Canecas, que proporciona essas canecas lindíssimas aqui, o Berê já vai levar as deles hoje, aqui, e também na Vidraçaria Paulista, precisando de espelhos e vidros, chame a Vidraçaria Paulista. Pai, obrigado por ter vindo aí hoje, aceitado bater esse papo com a gente aí. Imagina, a honra é minha, eu que agradeço o convite, cara. É sempre bacana você receber um convite e poder trocar ideia, né? Poder conversar sobre a religião, poder tirar algumas dúvidas e que comecem as perguntas. É isso que a gente quer. Não, e sobretudo, né? Não só tirar dúvida, tudo, mas também ver esse lado que nós estamos tendo hoje, né? Que é o lado alegre, né, da Umbanda e também o lado hoje musical da Umbanda que está crescendo a cada dia, né? Pois é, não, eu gosto muito, assim, não foi fácil começar a fazer um trabalho stand-up, não digo mexendo, eu ia falar mexendo, mas não é mexendo, mas falando sobre a religião. Eu faço stand-up há 9 anos. E eu comecei fazendo stand-up sobre temas dos mais corriqueiros, relacionamento, né? E sempre falava para mim, a minha ex-mulher mesmo falava assim, por que você não faz um texto sobre Umbanda? Eu falei, não vou fazer, cara. Não vou fazer. Não preciso disso. Não, isso vai dar um problema. Ela não faz. Eu tinha um texto que é onde eu falava sobre relacionamentos, que eu tenho um outro solo, falando sobre relacionamentos, e dentro desse texto eu falo que eu fui casado com uma mãe de santo candomblé, que isso é verdade. E aí eu tinha esse texto, mas só aí. E aí ela falou, faz. Eu falei, não vou fazer, não vou. Aí quando veio o convite para fazer parte do Umbanda Comedy, eu falei, aí ela falou assim, agora você faz. Eu falei assim, lógico, não estou sozinho, se a bomba vier, tem mais 3 comigo. Se vier a demanda, tem mais para ajudar. Tem mais 3 comigo, pô. E aí, conta pra gente, né? Porque você é pai de santo. Sou. E ao mesmo tempo tá no stand-up também com a temática de Umbanda. Conta pra gente como é que começou essa história na Umbanda. A minha história na Umbanda? Na Umbanda, o stand-up e tudo. A minha história na Umbanda começou, eu tinha 7 anos de idade. De 6 para 7 anos de idade. Por quê? Porque meu pai biológico, vamos dizer assim, ele já era de terreiro, ele já era pai de santo, ele já tomava conta de um terreiro junto com o primo dele, que era ali também na Vila Prudente. E a gente, naquela época, não tinha aquela coisa, né? A gente vai pro terreiro. Falei, tá bom, eu vou ficar em casa aqui vendo videogame. Não vai, você vai junto. Uhum. Mesmo porque, cara, então assim, e a gente tinha que ir junto, não tinha conversa, entendeu? Você vai, só que assim, eu odiava aquele lugar. Por quê? Porque criança não podia fazer nada. Não tem que fazer. O que você vai fazer lá dentro? Um monte de gente esquisito falando torto, ou quando era gira direito, então era mais engraçado ainda, porque eles falavam tudo fino. Você falava, não estou entendendo. E aí fumaça, tabaco, assim, cara, eu odiava aquilo. Ficava eu e minha prima do lado de fora. Então a gente não queria, só que a gente começou a participar, né? Meus pais levavam a gente e tal. Então começou ali com 6. Eu falo que eu não estava matriculado na escola, mas eu já participava, eu já ia para o terreiro. E o mais engraçado é que eu estou falando das décadas de 70, né? Assim, é que eu falo que se hoje a gente fala, temos preconceito na religião. Nos anos 70, a coisa era muito pior. Então, assim, meu pai,
ele era da Umbanda, mas ele também fazia um trabalho social na comunidade da Vila Alpina, do lado da Igreja Católica, né? E meu pai fundou uma comunidade na Vila Alpina. Tem uma comunidade na Vila Alpina com o nome do meu pai como cofundador. Isso é muito legal. Então, assim, a gente tinha esses dois lados, né? Mas era muito velado tudo, né? Ninguém sabia muito que meu pai era da Umbanda, né? Então, mas foi assim, foi com 7 anos. Nem falava que era da Umbanda, era espírita, né? Não, falava que era macumbeiro, cara. O macumbeiro sempre foi... E aí, então, assim, desde os meus 6 para 7 anos eu tenho esse convívio com a religião. Eu aprendi isso, né? E aquela coisa, né? Independente de ter a religião na Umbanda, meu pai, como fazia parte da comunidade, primeira comunhão, você vai... Eu fiz todo o rolê católico. Todo o rolê católico. Entendeu? Então... Eu também. Então, assim, a gente faz parte de uma geração... que não estou aqui para falar se é melhor ou se é pior, mas a gente fez parte de uma geração que tinha que se fazer, se via os dois lados. Quando você casou foi na Igreja Católica? Qual deles, né? Eu tenho 3, né? O primeiro. O mais antigo. O primeiro foi na Igreja Católica. Eu também. Foi na Igreja Católica. Isso aqui assim, porque é uma coisa da sociedade, não tem jeito. E é uma coisa da tradição. E o mais engraçado, que a minha primeira mulher era mãe do candomblé, cara. Então você imagina. Olha que maluco isso, cara. Meu doido. Ela é mãe de santo candomblé. Eu ainda não era... já tinha coroa e tal, mas uma mãe de santo candomblé, um pai de santo também. Os dois casando aonde? Na igreja. Mas por quê? Porque é um sonho da mulher entrar do de homem branco. também, entrar de branco, tudo aquele rolê. Então você fazia. O que eu acho mais legal é que a Umbanda em si não tem preconceito contra ninguém. Não. A gente vai em qualquer lugar desde que você convide, não tem problema nenhum. Não tem problema. Seja evangélico, seja xonoê, nós vamos, não tem essa, não tem preconceito. Né? Eu falo que assim, é muito da cabeça da pessoa, né? Hoje está meio mudado isso. Hoje as pessoas estão mais reticentes com algumas coisas. Eu não me importo, também faço parte, tanto é que eu trabalhava numa loja de carros, grande na época, e o meu gerente, ele era evangélico. E toda sexta-feira ele fazia uma oração. Ele chamava a galera, tinha bastante evangélicos ali, e ele fazia uma oração. E eu ia. E aí ele descobriu, depois de um bom tempo, que eu era da Umbanda. E ele falou assim, Berê, deixa eu te falar uma coisa, você é da Umbanda? Eu falei, sou. Pô, que legal, e você vai em todas as orações de sexta-feira? Eu falei, vou. Aí ele falou, pô, me explica um pouco. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Qual que é a tua oração? É para quê? É para prejudicar alguém? Não. Você está fazendo uma oração para quê? Para que nosso final de semana seja abençoado, para que a gente tenha a abertura para vendas. É uma oração de prosperidade, não é? Ele falou, por que eu não posso participar? Porque você é de outra religião? Vou achar alguma coisa contra? Nada. Entendeu? Tenho coisas que eu bato de frente com a igreja evangélica? Sim, lógico, a gente tem. Mas naquele momento existia uma união para uma coisa maior, cara. Que era para proteção de família, que era para nossa proteção, para abençoar os caminhos. Cara, então assim, por que não? Não tem problema nenhum. Nós vamos sentar para conversar sobre religião? Nós vamos brigar. Não, brigar entre aspas, nós vamos falar, você tem a tua opinião, eu tenho a minha. Mas dentro daquele ambiente, ele era meu gerente, é uma pessoa de bom convívio, uma pessoa... Cara, não tem porquê. Você consegue conviver. Consegue. Você consegue conviver. Ao meu ver, assim, ele tem que respeitar como cada um professa a sua religião. Sim. Café, né? Uhum. E depois nós saímos e vamos jantar junto. Sim, lógico. Vamos tomar uma, Né? acabou. Mas você respeita como cada um segue, mas nada mais justo. Eu sempre falo, cara, tem um pastor que eu admiro, que é o pastor, o Cláudio. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Eu admiro esse cara. Eu curto também. Eu gosto dele. A gente vai ter divergências de opiniões? Vai. Mas sabe do que eu gosto dele, que eu admiro ele? Da forma com que ele conduz. Ele conduz como? Com bom humor. Bom, Sim. Com bom humor, cara. Então, assim, se você olha... ele estourou na internet. E você para, e assim, por mais que você não
eu estou falando por mais que se eu sentar, que eu falo, se a gente sentar, a gente vai ter várias divergências, certo? E só que a forma com que ele conduz, eu paro e falo assim, cara, olha que incrível, porque ele leva o humor, que é a mesma coisa que eu faço no stand-up. E o que ele faz lá, ele tá fazendo as orações, ele tá o culto dele, e ele tá levando também com um pouco de stand-up, com um pouco de bom humor. E isso é maravilhoso, cara. E ele não ofende ninguém, ele não ataca ninguém, ele olha para dentro da religião dele. Isso. Ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Ele está fazendo ali para as pessoas que são daquela religião. Tá? Ele vai fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali? Vai. Mas ele não vai ofender. Ele não vai atacar. Isso, cara, se todos fizessem da mesma forma, ia ser maravilhoso. Porque... Não tem guerra, né? Não, cara. Não existe isso. Não, mas aí cada um tem uns lugares que você olha... Cara, tem mais Exu do que gira de esquerda na Umbanda, cara? Tem. Nunca vi? Tem. Eu morei a vida inteira em São Bernardo, né, do Campo. Uhum. E no centro de São Bernardo, não vou dar nome para não causar, né? Mas tem uma igreja lá que ela é, assim, grande, Uhum. né? Tanto que ela é, assim, universal, sabe? Uhum. E aí o que acontece? Um belo dia, não é mentira, eu passei com o carro em frente e tinha uma placa, sabe aqueles banners que o pessoal põe, né? As faixas. E a faixa era impressa em preto, escrita em roxo, sessão do descarrego. Eu falei, caramba, tá parecendo até faixa de Halloween, né? Preto, escrito em roxo, na porta. É muito gozado, sabe? Mas é essa impressão que eles têm, cara. É essa impressão que eles têm, que a gente trabalha com o bicho ruim. E se a gente for olhar, na nossa religião, não tem demônio, cara. Não existe demônio. Não existe. Não existe demônio. Demônio está na religião dele e os caras trazem para nós. Entendeu? A própria visão do inferno ela foi criada, né? É um negócio meio contraditório tudo, mas a gente vê aquele inferno de Dante, né? Aquela história. Os camados. Ele foi criado, é uma situação. Eu já falei aqui uma vez que se a gente pega cada religião, cada um interpreta de uma forma. Né? Tem o mundo dos mortos, acho que do grego, né? De Hades. Os sim, lá são dos mortos são diferentes de inserimento. Sim, eu acho que se cada um olhasse para o seu, ficaria muito mais fácil. Eu não vou entrar em dividida tudo daquilo que eu não conheço, né? Sim. Então também não vou ofender, não vou criticar, não vou falar nada, não conheço. Mas que eu tenho uma inveja daquele negócio de descarrego, eu tenho, sabe por quê? Porque você bota... Não, porque você coloca a média em desenvolvimento do terreiro, cara, é um custo para eles receberem, cara, é um custo para eles... Vai chegar uma entidade, você olha na igreja, cara, começa a pipocar, e fala assim, pô, eles não fizeram nem curso. Já estão recebendo. Tem uma habilidade grande. Aí eu falo com meus filhos de santo, falei, tá vendo ali, ó lá. Nem curso eles estão fazendo, já estão recebendo. E vocês aqui, ó, Tanto que às vezes o pai da casa até vira pro tabaqueiro e fala, manda ver, que é para fazer o médium girar, né? E o médium não gira que nem o pessoal gira lá. Imagina. Não gira. É invejável esse negócio aí. Pai, o stand-up veio naturalmente? Não. O stand-up veio... Eu falo que a comédia ela sempre me procurou. Eu fazia teatro, né? E eu estava fazendo uma peça, que era uma peça comédia. E aí, uma das apresentações que eu estava fazendo, um amigo meu falou, pô, vou te assistir. Falei, pô, legal. Vou levar um amigo meu. Beleza? Beleza. Ele também faz comédia. Falei, pô, legal, leva. E eu não sabia. Esse cara que ele levou, esse amigo, ele era de stand-up. E aí acabou a peça, tudo, aquela coisa, vamos cumprimentar as pessoas. E aí, esse cara que era de stand-up, que é o Marcelo de Moraes, sempre falo dele, ele virou para mim e falou assim, pô, gostei, cara, você é um cara engraçado. Eu falei, pô, obrigado. Ele falou, você já fez stand-up? Eu falei, não. Quer fazer? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei fazer isso. Ele falou, como não, cara? Ele falou, cara, eu não faço a menor ideia. Na época não tinha esse monte de vídeo, esse monte de referência no YouTube, né? E aí ele falou assim, não, cara, tem que estudar. Eu estou em cartaz no Ruth Escobar, e ele ficou durante muitos anos em cartaz no Ruth Escobar todo sábado. E eu comecei a frequentar.
porque até então eu nem frequentava. Aí eu comecei a frequentar, comecei a ver. Ele falou, e aí? Eu falei, pô, legal isso aí. Ele falou, então faz. Eu falei, pô... Aí ele falou, só que você tem que estudar, cara. Aí eu falei, legal. E aí ele me deu referências de livros para estudar, inclusive 2 livros do Léo Lins, né, que são maravilhosos, Sim. né, para estudar, Judy Carter, muita coisa. E aí eu comecei a estudar, eu sei que eu enrolei ele 3 meses. E aí um dia eu fui assim, eu falei, e aí, tá curtindo? Eu falei, pô, legal. Ele falou, então, semana que vem você sobe no palco. Eu falei, tá bom. E o palco para mim não era problema. O meu problema era como? A estrutura da piada. Como fazer. Eu estava estudando, falei, tá aí. Ele falou, faz 3 minutos, escreve 3 minutos e vambora. Aí você fala, pô, escrever 3 minutos de piada, legal. Para quem não está começando, 3 minutos é eternidade. E aí fiz, comecei a fazer e de lá para cá, parei mais. Já são 9 anos aí. É a tua... Aí flui, né? Aí vai. Aí você vai pegando. E acho que até pinga, chega, você nem procura, já chega em você as coisas. Material? Né? Porque assim, você começa a procurar, no meu caso, eu começo a procurar coisas que aconteceram realmente comigo. Porque o stand-up, a piada sempre tem um foco, não tem jeito. Você vai bater em alguém. Sim. E assim, aí eu começava a procurar situações que já tinham acontecido na minha vida, e eu falo assim, dentro dessa situação, aonde eu posso estruturar isso para fazer a piada? Para isso ser engraçado? Claro, você vai aumentar, sempre tem aquela coisa, porque a comédia é isso, você aumentar aquilo que aconteceu. E sempre batendo aonde? Na desgraça, não tem jeito, cara. Se você pegar né? e puxar um bilhete da loteria, ganhar o bilhete da loteria e ir lá e buscar porque você ganhou, não tem graça. Agora, se você fizer o bilhete da loteria, ganhar e perder o bilhete, aí tem piada. Aí já vira. Aí fica engraçado. Por quê? Pela desgraça, quer dizer, pô, eu ganhei na loteria. Pô, você foi receber o prêmio? Não, eu perdi o bilhete. Você entendeu? Eu ganhei na loteria. Pô, que legal, e aí? Porra, ganhei a bolada. Pô, que bacana. Você perdi o bilhete, o cara fala, judiação, portanto ele tá lá. Não, então assim, a piada vem de uma desgraça, de algo ruim, entre aspas, que acontece com você. Então eu comecei a fazer e assim, meus textos sempre foram baseados nas coisas que acontecia comigo. E eu tive uma aula uma vez com o Saulo Laranjeira, o deputado da Praça Nossa, e assim, é um grande amigo que eu tenho hoje. E uma vez eu estava fazendo um show com ele, a gente estava viajando para o Rio de Janeiro, e ele falou para mim, falou assim, Berê, a piada ela tem que ter, primeiro, graça, mas ela tem que ter verdade. Não adianta você querer inventar uma história e entregar isso para o público, porque se não tiver verdade naquilo que você está falando, a plateia não te compra. E isso é muito verdadeiro, né? Então assim, aí, cara, então imagina, né? A aula que eu tive com esse homem, né, cara? O Saulo Laranjeira, eu tive a oportunidade de ver, acho que foi no começo da carreira dele, que ele fazia apresentação musical. Sim, ele tinha o programa da Globo, que ele fazia junto com o Rolando Boldrini, ele fez com Lima Duarte, né? Eu falo para ele, quando eu conheci ele, eu falei, você não está entendendo que eu conheço, que eu acompanho tua carreira desde quando era moleque. Não, ele como cantor era fantástico. Ele continua fazendo show, ele faz shows em Minas de músicas, baita de um cantor, um baita de um intérprete, é maravilhoso, eu sou fã dele, né? Eu sou muito fã do Saulo. Aliás, se ele ver esse vídeo, beijo, Saulo. E como deputado da praça, maravilhoso. E os outros personagens que ele tem, ele não tem só aquilo, né? Ele tem outros personagens que dentro do show dele, ele faz um show que você ri e você chora ao mesmo tempo, né? Porque ele faz um show com os personagens que ele tem e faz um show musical também. É maravilhoso. Que legal, ele tá atuante ainda. Tá, bacana. Graças a Deus e muito. Não, e quando você fala vou até entrar num tema, quando você fala assim, que tem que ter a verdade e tudo, aquela apresentação sua de Cambona é fantástica. Aquilo ali, eu falo, depois do texto que eu fiz do Cambona, antigamente as pessoas vinham querer tirar foto comigo, eu acho que elas querem tirar pedra em mim agora, né? Brincadeira, mas cara, é o que eu falo. Tem muita gente que veio
depois nas redes sociais falando que é um absurdo. E teve um até falando assim, não sei, no meu terreiro isso não acontece, não sei do seu, mas eu falei, mas querido, eu não estou falando do seu terreiro. Ninguém está falando do seu terreiro. Né? Mas eu gosto disso, dessa repercussão e dessa treta que dá, porque eu sei que ele não está... eu não sei que ele não está querendo me ofender naquela resposta. Mas a piada que eu fiz, ela deu efeito. Ela bateu no lugar onde eu queria que batesse. Né? Eu não estou falando que todo cambono eu ainda falo que para ser cambono você tem que ter TDAH. Né? Então, eu faço essa piada. Mas por quê? Porque é uma coisa que acontece dentro de terreiro. Não são todos. Eu sei que não são todos. Mas tem cambone bom. Eu sei que tem muito cambone maravilhoso. Você entendeu? Mas tem. Porque se não tivesse, não tinha piada. Se não tivesse, não tinha a repercussão que tem. Então, eu vou... Porque assim, eu sempre falo, é muito fácil a gente bater... Se eu vou fazer uma piada e bater na religião do outro, no vizinho ali. Falar do defeito do vizinho. Mas quando a gente fala da nossa... Propriedade de causa. Então assim... Isso traz o quê? Identificação. É isso que o stand-up tem que fazer. É isso que a gente faz. É identificação com o público. É isso que traz o público para... Porque a pessoa não viu o meu show, mas viu o texto do Cambone e falou assim, cara, eu quero ver o que esse cara tem para falar em 1h10 de show. E assim, você pode falar o que for, não acontece. Se você for do terreiro, dia de festa, pouco se incorpora. Dia de limpeza. Quando tem um banquete, pouco se incorpora. Tem muita coisa. Quando você fala da assistência, né? Tem muita coisa que acontece na assistência, que eu falo que as pessoas, quando recebem o número, e elas passam da onde está a assistência e vai para o lugar onde está as entidades, eles acham que aquele é bilhete único do metrô, né? Porque eles fazem baldeação nas entidades, né? E tem isso, cara. Então, são detalhes que acontecem dentro de terreiro que sim, acontece. Por isso tem a identificação, por isso que tem o público, por isso que o pessoal comprou. Porque era uma preocupação muito grande. Não só minha, mas depois do grupo. Né? De como isso vai chegar, de como vai bater. Mas foi incrível, porque assim, teve uma repercussão positiva enorme. E graças a nosso Pai Oxalá, tá tudo tranquilo. O pessoal tá gostando. O pessoal gosta. É o que eu falo, tem as duas. A grande maioria, eu falo que 97% as pessoas gostam. Tem uma galera que se sente ofendida? Tem. Mas conservador. Mas tá tudo certo, cara. Eu respeito e eu respondo eles também, tá? Eu respondo até aqueles que me xingam e falam que tá tudo errado. Eu falo, qual é absurdo? Falei, é verdade, né? Que absurdo. Eu respondo, cara. Então, eu sigo uma apresentadora ali de Campinas, chamada Larissa Cavalcante, né? E ela também faz essa parte engraçada e motivadora, acaba sendo alegre, né? Aí, uma das coisas que ela mais gosta, eu percebi, é respondendo haters. É maravilhoso. Ela adora. Isso é maravilhoso. Então, aí você se diverte mais do que, às vezes, um quadro normal dela. Mas cara, é maravilhoso. Não dá para levar a sério, cara. É bacana, porque às vezes tem coisa que assim, é bem-humorado, é nichado, então tem identificação. Uhum. E é bacana porque às vezes o pessoal no show, na piada, percebe coisa que não estava percebendo. Falou, caramba, tem mesmo. Eu mesmo já me vi assim. E é muito bacana porque acaba o show, as pessoas vêm e falam assim, pô, obrigado por levar a nossa religião de uma forma tão bem-humorada, desmistificando algumas coisas e trazendo esse lado que muita gente não conhece. Muita gente... E existe essa identificação. Porque eu brinco com filho de Iemanjá, eu brinco com Cambone, eu falo de gente que não... médio que vai incorporar cigano, que é muito engraçado, né? Que ele acha que ele não fala o português direito, ele acha que o cigano dele vai falar espanhol. Irmão, não vai. Não vai. Ele vai falar... Vai fazer um download de língua. Você quer que a tua entidade fala espanhol? Pô, faz um FISC antes, né? Faz um curso. Porque ele vai vir e fala assim, o que você quer? Ele falou, eu quero na fuaca. Você fala, que? Uma cueca coela. Você entendeu?
Então, assim, é coisa. E pode parar e ver que tem isso dentro de terreiro, cara. Às vezes é coisas que acontecem por ego de médium, às vezes é por inexperiência, aí cabe ao pai da casa equalizar tudo isso e mostrar para o filho que fala, cara, não é assim, funciona assim. E tá tudo certo, cara. Mas que é engraçado, Lógico que é. médio de desenvolvimento. O cara pai fica quicando lá de um lado pro outro, lá parece e não chega a nada. Em desenvolvimento, putz, é um dos momentos que mais acontece coisa interessante, né? Não é querendo desmerecer os médios, mas é porque ele ainda está tentando fazer aquela conexão, né, com o espiritual. Ele não consegue, ele fica quicando, ele fica preocupado com o amiguinho que está do lado, aí do nada ele abre um olho para ver se está tudo certo, se alguém incorporou ou não. Você entendeu? Se ele está batendo, aonde que ele está, porque ele já se perdeu dentro do terreiro, ele não sabe para onde ele começou a girar aqui, ele está do outro lado, e ele não faz a menor ideia, ele já está tonto. Entendeu? Aí ele descobre que de vez em quando o médio desenvolvimento, às vezes, ele não vai descobrir uma entidade, ele vai descobrir uma labirintite que ele tem. Entendeu? Vai, tanto que roda. Tanto que fica girando, cara. A parte mais legal principalmente quando está em desenvolvimento, que eu acho, é quando vem aquela comida que o cara não gosta e a entidade gosta, né? Aquela dualidade, aquela coisa assim, pô, mas. Dá um quiabo. Não me desce. Não vai. Não vai falar que a entidade não come, né? Mas aí é que eu falo, é onde você vai descobrindo o que é você, o que é a tua entidade, qual o movimento que é assim, porque você perde seus movimentos. Calma, gente, não é o ghost, tá? Não é o ghost, a pessoa não vai sair do corpo e entrar uma outra pessoa. Não, calma, não é bem por aí. Mas você tem toda a irradiação da tua entidade, do teu orixá, e ali ele vai te conectar com coisas que ele quer. Cara, quantas vezes você está na frente de um consulente e que muitas vezes eu falo assim, eu sou um médium inconsciente. E você fala assim, você olha, você fala assim, pela experiência, você fala, não é. Você não é. Você é inconsciente dentro da sua consciência. Ali, você sabe o que está rolando. E aí você vai falar, começa a falar com a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida. Você começa a falar umas coisas, você fala assim, o que eu estou falando? Então você começa a entender a conexão. Não é uma coisa simples. Né? Não é uma coisa simples. A incorporação, o trabalho, não é uma coisa simples. Mas com o tempo você vai acostumando. Né? Só que nesse processo de que você está aprendendo e que o teu pai de santo ou tua mãe de santo está te ensinando, acontecem coisas engraçadíssimas, cara. Você entendeu? Você menosprezar a pessoa? Não, todo mundo passa por esse processo. Todo mundo passa. E é o momento de errar, né? Ali é o momento de errar. É o momento de errar. Eu falo sempre, consagrou, acabou. Sim. Não pode errar mais. Uhum. Então, realmente, é onde vai acontecer de tudo. Né? E aonde tem muito médium e filho que fala assim, mas eu tô há tanto tempo e eu não fui consagrado, eu não posso. Cara, respeita a opinião do pai da casa, ou a mãe da casa, porque assim, cara, na hora que ele te jogar ali na frente, irmão, você tá meio sozinho. Não, ele tem plena confiança que você vai fazer a melhor coisa possível, cara. Entendeu? Então, assim, tem essa coisa. E hoje, eu não sei, eu vejo uma demanda muito grande, né, cara, de médium, que você vai conversar com o médium e você nitidamente vê que ele ainda não está preparado. Eu não sei se vocês estão fazendo como é que é fazendo médio por quantidade, né? Linha de produção. Entendeu? Eu falo sempre assim, eu sempre prezo mais a qualidade do que a quantidade. Sim. Então, se vai levar 8, 10 anos para formar o médium, vai levar. Nossa casa aqui, a ideia é ser formador de médium. Então, a gente faz isso com o tempo necessário de cada um. Não é meu tempo. Sim. Porque eu não vou dar um curso depois para atender de jeito nenhum. Sim. Então, o curso, inclusive, que eu faço é só para os filhos do terreiro, como que nós fazemos. Ele começa e ele vai ter que aprender, porque ele é tão responsável quanto a entidade. Se não tem atitude, esquece, não adianta. Sim, eu concordo. E assim, você vai ter a tua maturidade. Né? Você vai ter a tua maturidade para entender que fala assim, tô pronto.
Esse de maturidade é o que eu estava explicando outro dia. Benzedeira. Não tem mais, né? Ela é difícil de achar. Meu pai, Vai. o homem é doido, hein? Vai. Meu pai, ele benze, e vou te falar. Não é porque é meu pai, não, mas eu vou fazer uma propaganda do velho. Aí, que 82 anos, há pouco tempo atrás eu tava encarquerado. Sabe quando você não tá bem? Eu tava, assim, dia de show. Eu falei, pai, e o coitado, com 82 anos, ele trabalha ainda, irmão. CLTzão, vai lá, trabalha. E ele chegou do trampo, eu falei, pai, você não consegue benzer, não? Porque eu tô meio esquisito e tal. Foi lá, me benzeu. Meu pai é aquele que benze o famoso bucho virado. Bucho virado. Né? Meu pai, ele aprendeu isso com a minha avó, cara. Minha avó também era benzedeira das bravas. A minha também. Então, e hoje você não vê mais isso, né? Não, e eu falo assim, a benzedeira, o benzedor, ele nasce velho. Não tem benzedeiro de 20 anos. Por quê? Porque ela nasce com a maturidade. E o médium tem que entender isso, né? Sim, e assim, é lógico, você vai ter, dentro do terreiro, vai ter médios que vão desenvolver mais rápido do que outros. Aí é uma coisa da espiritualidade, ele já está pronto. Você entendeu? Ele já está pronto. Passou ele lá atrás, né? É da própria ancestralidade dele, da própria espiritualidade, ele já está pronto. Ou ele ficou devendo na vida anterior. E aí eu falo assim, gente, isso não é mérito nenhum de ninguém, gente. Ele não é melhor que você, porque ele já está atendendo. Eu já vi jovem de 18 anos, Daniel. Acho que ele tinha uns 18 na época, não sei. E jovem, tinha acabado de sair da adolescência e ele foi coroado, as entidades foram coroadas. Assim como eu vi já médiuns levar, quanto mais tempo que você já viu? Levar para 10, 15 anos. 10, 15 anos. Na época que você começou, eu imagino que era mais ou menos essa média também que você via por aí. Né? Era isso, entendeu? E as provas boas. Quem também, me né? desenvolveu meu irmão foi meu pai. Meu pai desenvolveu a gente. Ele que botava no terreiro, porque assim, a gente ia no terreiro do meu pai. Aí, com o tempo, fechou o terreiro. Aí, quando fecha o terreiro, meu pai parou por uma época. Depois que a gente começou a ter um pouco mais de idade, lá, eu tinha meus 15 anos, assim, meu pai já fazia alguns trabalhos esporádicos. Ele nunca parou, realmente. Mas quando a gente estava um pouquinho maior, eu estava com 15, meu irmão com 17, ele começou a fazer os trabalhos em casa. Porque estava sem terreiro. Então você faz em casa, é inevitável. E aí, por quê? Porque vem um primo que procura, um sobrinho procura. Eu estou precisando. E meu pai, não, vamos. É que quando a gente viu, estava fazendo trabalho dentro do apartamento. E nessa época eu descobri... a gente morava no apartamento. Nessa época eu descobri que era médio de transporte, cara. Porque a gente fazia o trabalho na sala. Então, antes do trabalho, eu tinha que pegar o sofá, levar para outro quarto, pegar a estante, levar para uma outra. Agora, a graneira da macumba. Médio de transporte, né? Então, fazia tudo ali. E ali, então assim, meu pai começou a desenvolver a gente. Meu pai desenvolveu e me ensinou meu irmão muita coisa, sabe? Você pode ver, se você começou com 7 até começar a trabalhar mesmo, levou quantos anos? Nossa, foi mais de quase 10 anos. Entendeu? Claro, aí você vai falar, mas alguém pode olhar esse corte e falar assim, mas ele tinha 7 anos de idade, como é que vai incorporar? Cada um tem experiência. Eu conheço pessoas que com 7 anos de idade incorporava e não sabia o que estava acontecendo. E aí teve que se desenvolver. Entendeu? Por quê? Cara, tá ali, ó. Tá escrito que você vai fazer aquilo. É tua missão. É a missão. É tua missão. É a missão. A gente já presenciou, por exemplo, a gente tem uma pessoa muito próxima a gente que é mãe de Santo Candomblé. E eu vou chamar de gira, numa gira dela lá, a gente viu um rapaz sem uma perna vendado, girando. Parecia que tinha 2 pernas. Parecia que tinha 2 pernas. A espiritualidade, ela te mostra algumas coisas que você fala, você tá duvidando? Olha ali, ó. Vem cá, seu Você dono. entendeu? Nossa. Tá duvidando? Vem cá, seu tom. Mas é bem por aí, né? Então, ainda no stand-up, né? Que não adianta, é o tema presente, né? Mas ainda no stand-up e a temática Umbanda, assim. Quando você começou, a internet acho que ainda não estava tão forte divulgando essas coisas, né? Ou já, se bem que o Umbanda Comedy ele tem quanto tempo já? Umbanda não tem muito tempo, ele vai fazer 3 anos agora. 3. Quem tinha
É que é o temático, banda nasceu há pouco tempo para você, né? Para mim, sim, mas assim, não, e para muita gente. A única pessoa que já tinha um texto e falava sobre isso, fala há mais de 10 anos, é o Paulo Mansur. É a primeira referência que a gente que tem. é o também fazia parte da primeira formação. Quem inventou essa história toda foi o japonês chamado Renato Kuni. E ele é pai pequeno. Pai pequeno? Ele é pai pequeno também. Não sabia. Pode trazer ele para cá que ele tem histórias fantásticas. Não, vai vir, vamos chamar. Né? O Renato, ele foi chamado para ajudar, o Paulo Mansur ia fazer um show no Corinthians. E aí o Jansen, Jansen Serra, que é um comediante também, querido, um amigo nosso, conversou com o Renato para ajudar ele, porque o Renato também era de terreiro e tal. Falei, pô, eu faço. Aí o Renato falou assim, será que eu consigo abrir o show do Paulo? Aí o Jansen falou, vou falar com o Paulo. E o Paulo falou, beleza. Só que o Renato foi lá e abriu o show do Paulo, fez lá. E aí, isso é a história que o Renato conta, e é essa a história. Ele foi dormir, ele sonhou com um grupo chamado Umbanda Comedy, e que tinha um quadro no final chamado Consultas Rápidas. Ele sonhou com o formato inteirinho. E aí foi daí que surgiu um Umbanda Comedy. Aí começou a pegar... Partiu dele. Que legal. O fundador de tudo isso chama-se Renato Kuni. E aí ele começou a pegar. Então ele chamou o Paulo, aí ele me chamou, e aí ele chamou o Deco. Que na verdade a irmã do Renato que começou a produzir tudo isso. E aí ela conhecia tal, então foi chamando. E aí a gente fez aquela reunião online. Vamos fazer, como é que vai ser? Vamos, não sei o quê, vamos. Aí, pau. Aí isso foi logo depois da pandemia. Vamos fazer, começamos a fazer. E aí, bacana. E eu acho bacana, eu acho legal, porque assim, a partir do momento que o Umbanda Comedy nasce e você começa a fazer, você começa a ter outros comediantes que também são da Umbanda a arriscar a fazer texto disso. Tem gente boa? Tem. Tem gente ruim? Tem. Né? Mas abriu-se o leque, e aí é de consumo próprio, aí cada um consome aquilo que acha legal. Mas assim, abriu-se um leque, tem muita gente falando sobre Umbanda. Tanto é que quando a gente começou, de repente, um não pode ir por compromissos e tal. Então a gente fazia o seguinte, a gente tinha uma dificuldade de chamar alguém para fazer show com a gente, porque o show, como o show é temático, ele é nichado, eu não posso chamar um cara que não tem a ver com a religião. Ele tem que ter texto da religião. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Aí, então era difícil de achar. Hoje, eu tenho um monte. Eu tenho assim, se eu precisar... eu não posso ir no show. Então vamos colocar alguém para substituir o Berena nesse show e chamar de convidado. Hoje você tem uma gama gigante. Gigante não, mas você tem... Que legal, você tem pessoas para fazer. Aí você acha, pô, isso aqui é bacana. E a gente já tem amigos que também da religião, que são comediantes que fazem. Então hoje está mais fácil. Isso é bacana, porque você abre mais pessoas também. O Paulo que cortou a grama para todo mundo. Se a gente for ver, o Paulo Mansur cortou a grama para todo mundo. Que legal. Que bacana. Você falou sobre encontrar, e no início tinha que encontrar, garimpar o pessoal para participar, né? Porque o umbandista geralmente não fica se pronunciando muito, né? Então você vai saber mais que o cara é umbandista quando você vê algum adesivinho de Tata Caveira atrás do carro, ou então a guia pendurada no retrovisor, né? É por aí que você vai descobrindo. O próprio umbandista, ele meio que se blinda, né? Até pelo preconceito, cara. Acho que é até histórico, né? Porque sim. Fechado, tinha que ser escondido. É o que eu falo quando... Terreiro bom, terreiro longe. Né? Então, assim, e o que eu falo, quando meu pai trabalhava e a gente... Nem a gente sabia direito o que era. Meu pai, tudo bem, nós éramos criança, mas não sabia direito o que era. Aí, de repente, você vai num terreiro, você olha para dentro do terreiro, uma gira direita, teu pai tá com um bonezinho na cabeça, 4 chupetas na boca, um monte de doce, você fala, o que está acontecendo, gente? Né? E aí você vai entendendo, ele vai te explicando, e você vai entendendo, e você fala, uma hora meu pai está de criança, outra hora meu pai está com uma cartola
em uma capa preta. Outra hora tá com uma flor uma flor vermelha no... Com uma mão champanhe na outra, fala assim, boa noite, filha da puta. Cara, eu falo que meu pai foi a primeira drag queen que eu vi na vida, cara. Aí você imagina, eu vejo, meu pai não é de sangue, aí você imagina, um belo dia eu vejo esse homem, depois de um tempo, eu vejo esse homem de Pombogira. É engraçado, não é? A tua quinta série tá aqui, cara. Não, e a minha quinta série, pô, eu sou nunca de 85. perdi ela, né? Eu sou de 85, então, sim, eu, quando criança, a gente fazia certas brincadeiras. Sim. Eu amo Costinha. Costinha não poderia existir hoje, né? Mas ele não poderia existir. Né? Ele poderia até existir, ele só ia ter que moldar algumas coisas. Não, ele tropeça, ele soltava nota, né? Mas então era estranho, hoje, né? E você vê, o teu pai, eu falo, com 7 anos de idade, eu olhava meu pai vestido de Pombogira, eu falava, é muito engraçado. Aquele cara sisudo, né? Meu pai, mano, pensa num caboclo de... Ele é grande, que você é alto, tem assim? 1,90 m, ele é um pouco mais baixo que eu, mas ele é alto, é 1,92 m. Ele é grande. É grande. Um cara, ele é descendente de russo. Ixi, entendeu? E eu achava que a pombagira dele ia tomar vodka. Não, tomar champanhe. Né? Mas todo bravo, todo sisudo, até pela educação que ele teve. Do nada você olha para ele tá ali de pombagira e você fala, o que está acontecendo? Dentro da cabeça de uma criança de 7, 8 anos, você não entende nada. Dá uma bugada. E aí você vai aprendendo, ele vai te explicando. Então, assim, eu falo que tudo que eu aprendi dentro da religião, eu aprendi com meu pai. Claro, depois você tem horas que você vai conhecendo pessoas, mas aquela base do que está certo, do que está errado, de como funciona a Umbanda, o que é a Umbanda, eu tive com meu pai. Certo e errado, né? Entra nessa questão aí do que é certo e errado, não é só isso. Eu acabei de soltar um corte agora que eu tive num podcast também, me perguntaram, o que te encantou na Umbanda? Né? E aí, primeiro foi meu pai de Pombagira, foi maravilhoso aquilo. Né? Mas assim, cara, a Umbanda não tem preconceito. Não interessa a tua cor, não interessa a tua classe social, não interessa a tua opção sexual, não interessa nada, cara. A Umbanda, ela vai você está com algum problema? Irmão, a casa está aberta, entra. Ela não vai te julgar. Não. Você entendeu? Não vai te julgar. Você não vai voltar mais, ela também não vai te questionar. Não vai. Porque funciona assim. O terreiro funciona assim, as pessoas vêm, pedem ajuda, elas são ajudadas. Dentro daquilo que elas pediram ajuda, e elas foram ajudadas, elas estão bem, elas somem. E está tudo certo. E aí, quando ela tem um outro problema, ela volta. Funciona assim. É verdade. A gente está falando disso esses dias, assim, é verdade. Funciona e está tudo certo. E assim tem que funcionar. Eu não tenho que ficar te cobrando para você ter que estar lá toda sexta-feira ou toda terça, sabe lá, qualquer dia da tua gira. Não tem isso, cara. A liberdade de ir e vir é muito grande. É muito grande. Então, assim, e eu não vou te julgar por isso. Porque, assim, para pensar, como é que você, incorporado num preto velho, esse preto velho vai julgar o que você está fazendo ou não? Ele vai falar o seguinte, estou falando de preto velho, mas ele pode ser um caboclo, pode ser um baiano, pode ser um marinheiro, pode ser um exu, uma pombagira, um exumirim, um herê. Mas ele vai falar assim, filho, ele não vai te julgar, mas ele vai te mostrar que o caminho que você está indo pode ser que não seja bom lá na frente. E pode ser que todos os seus problemas estão porque você está dentro de um processo que você não está enxergando fora. Ele só vai abrir tua cabeça, cara. Ele só vai te mostrar algumas possibilidades de caminho na sua vida. É isso. Ele não vai te dar solução, ele vai te dar a paz do espírito para você encontrar. E ele vai clarear a tua mente, vai falar assim, pensa um pouquinho no que você está fazendo. E se você fizesse dessa forma? Ele vai te dar um conselho. É a coisa mais gostosa que você sentar na frente de um preto velho, o preto velho te dá um conselho. É a coisa mais gostosa você sentar na frente de um caboclo, o caboclo te dá um passe. Né? De um herê, dentro da brincadeira dele, ele vai te conquistando e ele vai trabalhando para você. É isso. Isso é uma verdade. E é o que nós estávamos comentando aqui outro dia também, é o acolhimento. Sim, é o acolhimento. Se tem uma coisa que a Umbanda faz, é acolher. Então, e é isso que me cativa, é isso que eu
sou apaixonado pela região pelambana. Quer uma prova do que você falou? A gente falou esses dias também, quando a gente montou a casa aqui tem 7 anos, antes disso a gente não tinha gira para atendimento com outras linhas que não fosse caboclo. De onde nós viemos, né? De onde nós viemos. Já aqui não, a proposta foi outra. Então, são 2 vezes na semana, um dia uma linha, outro dia outra linha. Muito bem, e vai acontecendo. E no começo, Preto Velho, vinha meia dúzia de pessoas conversar com Preto Velho. Hoje é a que mais enche, é das que mais enche. Mas é sempre assim. Fazer uma gira do quê? Hoje é gira do quê, Preto Velho? Aí vem uma galera. Hoje é do quê? Hoje é gira de Caboclo. Aí vem uma galera. Que gira que é hoje? Exu e Pombagira. Cara, parece que quem vai... Não vence. Parece que vai vir um popstar aqui, porque é isso, porque tem isso também, né? A gente pergunta lá fora, você é da caravana de onde? Né? O pessoal que é esquerda. Eu noto assim, hoje tem pessoas que se identificam com determinada entidade também. Sim. E aí eles não deixam de vir naquela gira. É impressionante. Porque você acaba tendo uma ideia, assim, eu acho bacana, porque assim, a pessoa, o assistido, ele vem e ele se identifica com aquela entidade daquele médium. Isso é muito legal. Então ele vem, ele vai, passa. Claro, vai chegar uma hora que ele vai vai passar com o outro e tal. Mas ele tem essa identificação. Isso é bom. Isso é bacana. E assim, independente do problema que ela tem. Porque eu já ouvi muito. Mas ele vem sempre com o mesmo problema. E o problema dele é esse. Cara, se você acha que é tão simples, né? Você como pessoa acha que é tão simples, então ajuda ela. Porque aí ela consegue sair desse problema. A gente não pode julgar, né? Dependendo do problema. Porque para você pode ser simples, mas para ela é a pior coisa que está acontecendo na vida dela. Então, cara, não tem como. E isso é bacana. E é isso que me encanta, cara. Perfeito. Mas eu acho que não só Pombagira, acho que ver seu pai de criança também. Maravilhoso. Maravilhoso. Engatinhando. Não, nossa, cara, é engraçadíssimo, cara, engraçadíssimo. Porque ele tá lá com um chapéu. E eu lembro que minha mãe falava assim, a gente vai levar você na gira. Não falava gira, vou te levar numa festa. Era festa de Herê. Ela falou, vou te levar numa festa. Mas você não vai mexer em nada que tá lá dentro. Eu falava, mãe, eu não sei o que tem lá. Ela, não interessa. Você não vai mexer em nada que está lá dentro. Eu falei, tá bom. Chego na porta do terreiro, o que tem? 2 alguidar gigantes, cheios de doce, de bala. O que eu fiz? Meti a mão. 7 anos? Não. Tomei um tapa da minha mãe que eu girei 3 vezes. Eu achei que ia incorporar com 7 anos. Né? Já tá girando. Já tá na gira. Só que na hora que eu olho, ela falou assim, tudo que está aí dentro é do santo, filho. Não pode mexer. Eu falei, como é que é? Tudo que está aí dentro é do santo, não pode mexer. Começou a gira, eu olho para dentro do terreiro. Quem está dentro do terreiro? Meu pai. 4 chupetes na boca, chapeuzinho na cabeça, um copo de guaraná, e sabe lá Deus o que tem lá dentro, né? Porque eles fazem um detox com aquele negócio, né? Nossa, tem um aqui que faz. Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, vem cá. Ela falou, você não falou que tudo que está aí dentro é do santo? Ela falou, é. Eu falei, meu pai lá dentro. Ela falou, o que tem? Eu falei, eu nunca vi você chamando ele de santo. Chamou ele de várias coisas, mas de santo nunca. Como assim? Mas eles fazem, cara, eles fazem um detox com aquele negócio. Eu falo que no dia que a medicina entendeu que tem dentro do copo de guaraná do Herê, quando você for fazer colonoscopia, irmão, você vai tomar aquilo, você não vai tomar aquele veneno que eles tomam, não. Porque aquilo ali, você fica uma semana no estômago, não. Sai na lágrima. Tem um aqui que faz um coquetel molotov aí, que na pitulinha ali, né, pequenininha, que quando eu ponho na boca, eu não lembro se ele pega o guaraná, mas ele mistura açúcar e bota mais alguma coisa. Nossa. Desce a lágrima. Desce, vem na lágrima, desce. Cara, vem. Você sai, né? Você tem uma limpeza interna, né, que eles fazem com você. Só não é pior quando a outra criança pede para mim, vem cá, pega aqui, tio. E é um frango com quiabo. Nossa. Nós já tivemos uma que era minha quadra. E ela abriu, não lembro o nome do herê dela, mas ela abriu o saco de açúcar, lambeu o saco de açúcar. Pelo amor de Deus. O meu herê, ele resolveu ler carta. Ele quer ler carta. Ler carta. Ele quer ler carta. Ele quer um lenço cigano? Ele quer. Aí sabe o que eu fiz, cara? Eu falei, tá bom, vou fazer. Ele falava assim, eu quero carta, tio, eu quero carta.
faz carta para mim. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e eu recortei papelão, assim, eu fiz bonitinho, com vários emojis, esses emojis de hoje. Então tem a língua, tem o chorando, tem o triste, tem o de cabeça para baixo. Eu fiz e deixei lá com ele. E é dele. E aí, o Pestinha, o que ele faz? Quando ele incorpora, eu sei porque eu já tive feedback disso, de pessoas que passaram com ele. Ele abre as cartas, e ele vai falando, é lógico, é uma entidade, então, né? Mas ele vai jogando, ele vai falando com a pessoa, vai falando com a pessoa. Ih, tia, tá aqui, ó. Ih, ó, não sei o quê. E a pessoa vai perguntando, e as pessoas começam a querer jogar carta com ele. Assim, era só o que me faltava, né, cara? Eu tiro a carta pra mim. E ele vai, porque eu tiro carta. Eu abro carta, baralho cigano. E ele falou, tio, eu quero fazer igual você. Você vai fazer as cartas pra mim. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer? E eu fiz no emoji, cara. Falei, é o negócio? Então vamos lá, fazer emoji, fica mais fácil, né? E fiz pra ele. E ele faz. E eu tenho 2 metros de altura, cara. E sabe onde ele atende? Embaixo da mesa. Embaixo da mesa? Embaixo da mesa. E que é uma coisa, eu não sei com você se acontece isso, mas chega uma hora na vida da gente que o nosso corpo não é igual. Não dobra, mas não dobra. Não dobra. Então tem gira que é difícil pra gente. Uma das giras difíceis, pelo menos pra mim, é gira de herê. Por quê? Porque o meu menino, ele vem dando pirueta, dando cambalhota. Ele tem a síndrome do Diego Hipólito, aquele moleque. Ele quer vir dando pirueta, tirando estrelinha, né? Eu falo, cara, não dá mais, irmão. Não dá. Você tem que ver na nossa última gira do mar. A gente faz ela em Mongaguá. Uhum. Perto da estátua de Iemanjá. Bem do lado. E aí você tinha que ver. Bom, tanto é que as crianças não foram para a água engateando, elas foram rolando. Foi. Depois os médicos tá tudo com areia na boca. Na hora que era esse momento, a maré, se era perto, já não era mais. Não, cara, eu falo que gira de herê no terreiro, a gente tem que ter patrocínio do Dorflex. Precisa, viu? Boa ideia. Precisava contratar um segurança também para segurar, porque tem uns caras grandes aqui embaixo também, para você segurar esses meninos, esses herê na água. Você tá maluco? O Denis, que é quase da altura dele, você tá maluco? Cara, os bichos pesados. Você tem que ter o patrocínio da Dorflex e uma viatura do SUS na porta ali, ó. Uma ambulância. Qualquer coisa já leva. Aí assim, numa gira de herê, na praia principalmente, se você tem normalmente 10 cambonos para atender 5 lá, vamos dizer, você tem 10 metros, você precisa de 20 cambonos. Na praia, com herê, você precisa de 50 cambonos. Não, tem que ter coleira. E olha, não sei coleira, se, cara. Não sei se... Não, e quando eu não... Bom, eu já fiz trabalho na mata, e baixou um herê, ele foi para dentro da mata. Só correndo. E aí? O herê para tudo. Você tem que sair correndo. Para tudo. Para o que tá fazendo. Para. Vá atrás. Baixou o curumim ali. Não, cara, você tem que fazer. A gente tinha um médico que infelizmente fez passagem. Quando o herê dele vinha na beira da água, ele começava a engatinhar, parecia o Usain Bolt correndo na beira da água, engatinhando, uma velocidade impressionante. Eu falo que não. Então tem coisa que acontece, cara, que é engraçado e que tem identificação. As pessoas passam por isso. E já tivemos um médium, a Maria, ela tinha um medo, eles tinham um caso na praia, mas nunca entrou na água, ela tinha medo do mar, não entrava de jeito nenhum. Quando vinha o herê, nossa, se espaldava na água. Meu irmão não é com herê, é com caboclo. O meu irmão é o cara mais tranquilo da vida que eu conheço. Ele não gosta de se arriscar, né? Ele não gosta de fazer nada arriscado. Vai fazer trabalho na mata. Chega o caboclo dele, a primeira coisa que o caboclo dele faz quando a gente vai, ele começa a subir nas pedras, cara. Você fala, Madonna mia. Ainda bem que tá incorporado. Nossa, e ele é maior que eu, meu irmão é maior que eu. E eu falo, pela mãe do guarda aí, ele vai subindo, vai subindo. E o bicho, cara, ele incorpora o caboclo aranha, porque não é possível, ele vai subindo assim. E vai. Uma vez o caboclo dele largou ele lá em cima. Ele falou, e agora o que eu faço? Você incorpora de novo pra ele descer, cara. Chama, baixa aí. O herê dele vai pra água,
Mas esse homem aqui, uma vez eu levei para pescar em alto mar. Amigo, não vira Pra não. que fazer isso, né? Pra não quê? vira, não. Loucura. Você quer Não. matar, né? Ah, não faz isso não. Agora o herê, o caboclo, vai, e vai. Aí você vai explicar. À noite. Você vai explicar. É que eu falo. E seu pai trabalha com que caboclo? Ih, rapaz, olha só. Não lembro. Não vou lembrar. Rapaz, faz tanto tempo que eu não trabalho. Eu não lembro, cara. Falha a minha. Não lembro. Não vou lembrar o nome. Tem do quanto tempo caboclo que do ele meu pai. parou de trabalhar? Meu pai está com 82 anos. Ele já tem uns... perto de uns 5, 6 anos que ele parou. Ele falou, filhão, não dá não. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Tem trabalho? Ele sobe, vai, fica lá, ajuda, ou então ele fica quietinho lá, mas trabalhar. Até que o corpo é o corpo também, né? Porque, Não dá, ela, cara, se fosse não dá. pela cabeça. E é legal que a minha mãe, quando ela casou com meu pai, minha mãe era filha de Maria. Mariana, Filha de Maria, aquelas que ajudam o padre, né? Muita gente não sabe que é filha de Maria hoje, mas é aquelas pessoas que ajudam o padre antes da missa e tal. E eu falei, mãe, quando você casou com o pai, você era filha de Maria, hoje você é comadre de Pombagira, né? E ela, com o tempo, ela foi desenvolvendo a parte kardecista dela. Ela fazia mesa branca, eles atendiam na mesa branca. Você estava me mostrando aqui que eles faziam cromoterapia também, né? Meu pai também fazia, ajudava, porque assim, era uma treta, porque meu pai sempre foi o chefe do terreiro. Na mesa branca, quem mandava, na porra toda, era minha mãe. Então, assim, fica quieto, aqui mando eu. E ela ajudava, então. Que legal. No terreiro, ela ajudava, ela ficava ali na frente, dando as organizando a parada tudo. ali. Porque ali fora Cara, também era uma coisa complicado. familiar, né, cara? Era uma coisa muito familiar. E, pelo que eu vi, é mais ou menos igual vocês, uma coisa bem familiar que vocês fazem, né? E aí você vai agregando, né? Aí começa a agregar pessoas de fora, primeiro é da própria família, aí depois a família te indica outra pessoa, e você vai aumentando a tua egrégora, você vai aumentando o pessoal do terreiro. Então a gente sempre foi assim, cara. E sempre foi pé no chão. Não, e você ter esse ambiente familiar, ele te dá uma sustentação muito boa. Gigantesca. Muito gigantesca. A gente tem um monopólio aqui, porque meu pai é o dirigente, a minha mãe tá logo atrás, tá eu, meu irmão, meu sobrinho no atabaque, e a minha irmã também já é médium, já em desenvolvimento, então tá tudo bem. E a pequenininha? E a pequenininha vai pro caminho. Essa chefe da gangue das crianças. A gente tem um brinquedoteca. É a chefe do Zerê. Nossa. Chefe da gangue. E eu brincava, porque assim, eu falo assim, meu irmão tomava, era eu, meu irmão, meu pai. Aí meu pai foi se afastando, ficou eu e meu irmão. Aí eu falava que eu era o pai pequeno da casa. Aí as pessoas iam falar assim, eu queria falar com o pai da casa. Pode falar, você é o pai de santo? Eu falei, não, eu sou o pai pequeno. Aí as pessoas olhavam. Eu falei, peraí, tu tem 2 metros de altura, irmão, você é o pai pequeno? Eu falei, sou. Aí na cabeça deles eu acho que passava assim, cara, se ele é o pai pequeno, quando chegar o pai de santo vai vir um boneco de Olinda, cara, sabe? Mas era isso, cara, e a gente sempre foi muito família, a gente sempre foi muito familiar, assim, foi uma coisa... nós somos em 4 irmãos. Então, eu e os dois filhos do meio, o mais velho e o mais novo, não. Cada um seguiu o seu lado religioso. Eles vão, aquela coisa, pô, tô precisando, será que tem como eu ir na gira? Eu falei, vai, lógico, né? Mas não atuam. Eu e o João, que a gente sempre mais tocou o terreiro por mais de 30 anos. Legal. Foi bem por aí. Você atende aonde hoje? Hoje, na Vila Prudente. Na Vila Prudente. É uma coisa mais restrita, porque quando eu fechei o terreiro, foi na pandemia, eu continuei fazendo eu continuei fazendo a mesma coisa que meu pai fazia lá atrás. Só que, quando a gente mudou para essa casa na Vila Prudente, a gente montou meio que o terreiro lá. E era na frente, na garagem. Só que a gente montou trunqueira, a gente firmou trunqueira, a gente fez todo o processo. E ela está lá. E a gente continuou mantendo, independente de quando a gente montou o terreiro, a gente montou outra trunqueira, fez todo o processo de novo. E lá manteve-se também, até por uma proteção da casa. Né? Então, como terminou, eu falei, vou voltar.
E aí eu estou voltando de 15 em 15 dias, dependendo da minha agenda também, porque às vezes teve semana passada, era para fazer gira, não consegui, porque eu estava viajando, né? Então, assim, esse final de semana não consegui, porque viajei e hoje tem show, então não dá. E eu vou me encaixando aí e eu vou fazendo. E é um grupo menor, né? Eu, meu irmão e mais 2 médios que tem lá, o Oscar e a Adriana, e a gente chama 10, 12 pessoas para serem atendidas. E assim, sempre fazendo um rodízio de pessoas que a gente sabe que precisa, né? Porque se eu falo que é abrir o terreiro, irmão, eu tô lascado. Eu vou atender gente pra caramba. E assim, e não é que eu não queira, eu só não tenho a estrutura. Então, por não ter a estrutura hoje de um terreiro grande, com toda... porque não é só o terreiro, né? Não é só. Você tem que ter a estrutura das pessoas que estão em volta de você. E para você achar pessoas que estejam realmente a fim de fazer essa estrutura acontecer, é muito difícil, né? Então, assim, por isso que eu não chamo, por isso que eu não tenho eu falo que assim, a casa é aberta. Não, eu faço meus trabalhos, de vez em quando já tem pessoas que falaram que me seguem no Instagram, que são fãs, falam, eu queria conhecer teu terreiro. Claro, deixa aqui marcado aqui que um dia eu chamo. E eu vou chamando, eu chamo. Eu posso mesmo? Pode, entendeu? E já chamo vocês, um dia que tiver, vou convidar vocês para irem lá. Como também vou vir aqui um dia, hein? Por favor, vem sim. A gente está entrando num período de recesso, a gente volta e vamos avisar. Vem sim, o maior prazer do mundo. Nós vamos agora ter um período aí e a gente dá um recesso, porque nós trabalhamos constantemente, para toda terça e toda sexta. Agora a gente dá uma paradinha de 15 dias, aí nós voltamos no santuário. E aí, para alegrar todo mundo, 8 horas da manhã, tá todo mundo entrando na cachoeira. Que maravilha. Fresquinha, gostosa. Para dar aquele ano. Menos 35 graus. Não, outro dia, não sei quem foi que falou para mim, esse dia tá um frio danado. Falei assim, eu acho que eu vou na cachoeira fazer um trabalho. Eu falei, não vai, irmão. Por quê? Eu falei, o frio que tá, nem o chum aparece. Não vai. O chum tá debaixo da coberta. Ela não vai. Rapaz, mas eu vou dizer ela assim, vai olhar para você e falar assim, filho, não vou. Não. Tá frio, não vou. Mas eu, normalmente, quando 8 horas da manhã, você põe a pessoa debaixo da cachoeira, vê o caboclo arque frio, né? É um caboclo forte, treme bastante. Quem nunca vibrou, vibra. Vibra. E vai na alma. E o problema de fazer trabalho fora é que nem todo mundo ajuda também, né? Nem todo mundo quer ajudar a montar o rolê, né? Já tivemos mais problemas. Não, hoje tá... Até que melhorou, mas já tivemos mais problemas com isso. E tem médico que vai lá para não ajudar, o que ele faz? Ele incorpora. Incorpora. Eu tenho texto sobre isso. E o preguiçoso do rolê é meu irmão. Eu falo que quando eu cheguei de carro, ele encostou o carro dele do lado. Quando eu saí do meu carro, abri o porta-mala, ele saiu do carro, ele já bradou. Uau! Eu falei, mas peraí, o senhor veio dirigindo, é isso? O caboclo veio dirigindo o carro? E o porta-mala cheio. E aí, como é que tá o tempo? Chovendo, tá garoinha, sábado de manhã tá garoando. O caboclo olha pra você e fala assim, faz fogueira. Como, criatura? Tá tudo molhado. Bom... Tem lá no show. Quer ver como é que termina isso? Vai no show. Nós vamos ver. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos é espaço. Por que espaço? Nós vamos no santuário, eu já sempre reservo a tenda maior lá. Um ano de antecedência. Eu não consigo. Não consegue, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que a Umbanda precisa, eu não sei como é que está hoje. Nós fazemos, eu lembro que tinha o santuário e tinha um que a gente fazia bem para lá de Guarulhos, lá para o meio. Nazaré. Dona Elsa. Isso, Nazaré. Dos Orixás. Isso. Ainda tem? Que era maravilhoso ali, a gente fazia lá. A gente sempre fazia lá. Nazaré Paulista, isso. Não, mas está bem organizadinho lá. Não, sempre teve, era muito bacana ali, a gente gostava de fazer lá. O difícil era achar o caminho. Que era no começo, uma estrada velha, uma estrada tal, mas, cara, era um lugar maravilhoso. Mas eu acho que precisávamos de mais espaço, cara. Não sei como é que está hoje. O santuário hoje recebe muita gente, tem uma estrutura muito boa. Mas a quantidade de terreiro que tem hoje, eu acho que isso sufoca. Você está falando que você precisa de reservar com um ano. Entendeu? Hoje, um ano você vai poder. Porque quando nós vamos, é 130, 140 pessoas que vai. Isso de branco, né? Da auréola. Então, não é qualquer lugar que você arruma mais para fazer.
E uma coisa que eu acho incrível, festa de final de ano na praia. Eu acho maravilhoso. Eu gosto da espiritualidade porque, cara, você olha assim, você tem terreiro, é a coisa mais bonita. Vários terreiros, todo mundo de branco na praia, né? E o que eu acho mais interessante, você chama a tua entidade acerta você. Porque a probabilidade de errar é gigantesca. Você já parou para pensar nisso? Tem muito branco. Ele olha lá para baixo e fala assim, eita! Quem foi que me chamou aqui, irmão? Tem 200 terreiros, tem, cara, 1 milhão de gente de branco. Ele falou, não. Acho que é por isso que eles estão pondo plaquinha com nome agora na entrada da tenda. Cara, os caras têm o Waze, cara. Todo mundo identificando assim. Os caras têm o Waze, cara. Porque eu acho fantástico isso. Eu acho que Do nada tá aparecendo um crente na calçada lá, ele só tá com a camisa branca. Acertou ele. Porra, ia ser maravilhoso. Então, quando desce a federação para Mongaguá, a federação da ABC do Pai Ronaldo, é impressionante. Aqui deve dar uns 2 quilômetros de terra. É muita gente, cara. Muita gente. Mas eu acho que precisava ter mais espaço, assim, para fazer trabalhos de cachoeira, mata. Mas eu não tenho cachoeira no lugar, é difícil achar. Tudo bem, mas você tem um espaço para fazer o trabalho de mata, pelo menos, né? Porque sim, a gente tem todo o sincretismo, a gente tem todo as coisas, os elementos dos orixás, mas tudo isso a gente se adapta, cara. Os orixás se adaptam, é o que eu falo, se você incorporar um preto velho e você não tiver um cigarro para dar para ele não vai voltar e falar assim, não tem cigarro? Então vou. Não, ele trabalha. Trabalha. É que é um elemento que vai colaborar. É um elemento. Fazendo café, ele vai vir do mesmo jeito. Você entendeu? Então, eu acho que dá para se adaptar. Mas a gente precisa de mais espaço, assim. Precisa. Eu acho interessante. Disseminar um pouco mais, né? Para você ter mais... Para não ter esse acúmulo, né? Porque hoje, santuário, que bom que tem o santuário, que bom que tem Nazaré Paulista. Nazaré é maravilhoso. Agora, se eu não me engano, tem o Pai Jamil também, acho que lá no ano da Pesquica. Então, é o que eu falo. Como faz tempo que eu não faço trabalho fora, assim, então, assim, eu posso estar falando até uma besteira. Alguém pode ouvir e falar assim, não, Berê, tem esse, tem aquele. Pô, que legal. Então, vamos divulgar, porque eu acho que precisa, cara. Verdade. Eu acho que precisa disso. Agora, a Umbanda é natureza. Hoje, todo mundo está, graças a Deus, está todo mundo seguindo a linha mais ecológica, não larga mais lixo nenhum, todo mundo arrecada o seu, está todo mundo trabalhando nessa linha hoje. Isso é muito bom. Agora, que é bonito você ver o trabalho na praia, ver o trabalho da mata. Sim. Ele é bonito. Mas mesmo, é onde eu falo, quando você tem esses espaços, você pode fazer o trabalho, porque vai ter, por exemplo, você vai você está falando agora do santuário. Você vai fazer um trabalho lá, porque lá tem a mata, lá você tem a cachoeira, você faz o seu trabalho, é muito bonito o trabalho feito ali. Mas por que você deixa lá? Porque tem pessoas que depois vão recolher isso. Vão recolher, certo? Vão mudar o destino. Então, assim, por isso que eu falo que a gente precisa de mais lugares, porque é muito ruim hoje você falar assim, eu preciso fazer um trabalho e jogar isso numa água corrente. Você vai jogar no rio? Você não vai jogar no rio. Não. Entendeu? Então é difícil. Você vai fazer um trabalho na praia para Iemanjá, cara, você vai botar o barco, você fala, será que eu vou pôr o barco? Não ponho mais o barco. Eu faço que vocês vão em Mongaguá, né? Cara, em vez de colocar o barco, porque eu não preciso... existe toda essa coisa de representatividade, de você entrega e tal. Mas se você for lá na estátua e fazer entrega com a tua rosa, com as tuas coisas, com a tua vela, cara, o objetivo vai ser o mesmo. E vai chegar aonde você tem que chegar. E você não vai sujar. Exatamente. Não é? Exatamente. E ainda mais que a pessoa vai levar, ela vai fazer uma entrega para a mãe Iemanjá, e ela leva o quê? Cidra Cerezé. Ô, irmão, não faz isso. É um negócio melhor. Não faz. Você quer que a Iemanjá abra teus caminhos, você levando Cidra Cerezé, você não vai. Ela não vai abrir teus caminhos. Ela não vai. Agora, se você mesmo assim falar, mas, Berê, eu não tenho condições de comprar um champanhe melhor. Tá bom, leva o Engove.
e fala para ela, põe um bilhete, fala, mãe, isso aqui é pro dia seguinte, porque isso é horroroso, mas é o que eu tenho. Não é? Você nem acha. É pouco, mas é agora. Não acha mais, Cidra, É né? difícil de achar. Mas é isso. A gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem que ter um pouco mais de carinho com as entregas. Pô, é que eu falo, se eu sou um cara me vem com um inhame cheio de palito, fala assim, cara, ô irmão, tenha feijoada, né? Você vem com inhame, você vem com um porco espinho pra eu comer, cara? Não, me traz a feijoada, cara. Eu vou ser chato, cara. O que a entrega pro Berê é o quê? Pizza, lasanha. A gente precisa mudar um pouco, né, cara? Vai levar a cerveja, leva uma cervejinha mil. Não, pô, leva um whiskyzinho, não tem problema. Itaipava, não faz isso. Não Eu sei como é que foi o pai Benedito, como é que falaram pra ele? Deram um vinho, ele falou, vinho ruim desse eu vou devolver igual, como é que é? Ai, putz, eu não lembro agora. O pai Benedito Tá igual. Aí os vinhos começaram a melhorar. Eu também, você vai entregar vinho pro preto qual? tá entregando Natal, chapinha, chalize. Não faz isso. Eu vou dar do jeito que você está me pedindo. Sangue de boi. Ô, meu amigo, não faça isso. Não, Não pode fazer isso. não, mudou E mesmo. tudo que você faz, porque você quer uma coisa. Por que você quer? Você quer coisa boa pra você. Irmão, você quer coisa boa pra você. Você tá dando um negócio. O cara tem condição de trazer, o cara quer agradar o Exu, o cara tem condição, Uhum. vou dar um exemplo, o cara tem condição de trazer um uísque mais interessante, eu não tô falando nada absurdo, né? Uhum. Mas o cara chega com Nato Nobilis, o cara chega com... Do bar. Do bar. Do bar. Do Você bar. conhece? Você já viu isso? Do bar. Nossa, Entendeu? não, Então- não faz isso não. Tenta dar alguma coisa que tá dentro da possibilidade, mas que... Você quer que eu te ajude? Você tá me dando um negócio desse. Mas as coisas estão mudando, né, cara? Eu ando meio preocupado com a nossa religião. Acabou com fuma vape, né? Não, caboclo não, mas Exu fumando vape. Né? Você vai, como é que você vai? Larô e Exu? Não, é narguilé Exu. Né? Daqui a pouco o preto E vai traz a tomando essência café. de morango. Cara, o preto vai tomando café com adoçante. Fala, não, cara, pra quê? Que é isso? Ô, Mizifi, põe 3 gotas pra eu só. 3 gotas. É difícil, meu pai. Não, eu preciso voltar para o ano, eu preciso ficar mais leve. Não, cara, não, eu fico preocupado. Eu falo que daqui a 200 anos vai aparecer um maluco falando que a pomba não é gira, a pomba é plana. Nós já estamos ouvindo umas outras coisas por aí. Mas essas coisas, cara, é assim, me preocupa. Mas eu falo 2 coisas. Eu vou continuar fazendo do jeito que eu aprendi com meu pai, que terreiro é pisar chão, né? Não tem muita coisa, não precisa ter muito luxo. Né? E quando acontece essas coisas, eu vou fazer piada, cara. Eu vou usar. Vai se ofender? Irmão, Vamos levar a vida mais leve, você tá me vai? dando material, cara. Pô, você não viu Pombagira ganhando iPhone, cara? O quê? Ô, irmão, Pombagira ganhando iPhone. Mentira. É verdade. Pra quê? Fala, velho. Para fazer atendimento de Aruanda. Cara. Ela vai fazer live agora? Não, tem WhatsApp. Então. Eu tenho para atender o WhatsApp. Tá bom. Então, assim, cara, tá assim, tá bom. Eu vou fazer piada. Você vai se ofender? Cara, problema teu. Tá me dando material. Dá munição. Você entendeu? Você tá me dando material. Você não pediu nada. Eu não. Deu, né? A pessoa tá me dando. Eu vou fazer. Você vai se ofender? Problema teu, cara. Você tá me dando material. Porque é uma coisa que não existe isso, cara. Não tem fundamento. Tem coisa que não tem fundamento, cara. Entendeu? A Pombagira com iPhone. Pra quê? Quem quer a Pombagira mesmo? E ela ficou toda feliz quando ganhou o iPhone. Vai ter no WhatsApp mesmo, falou isso. É para atender os consumidores. Essa eu perdi. Não, eu acho para você, não se preocupe. Meu Deus. É fácil de achar. Tá fácil sim. Deixar. E o pior é que não vai ser o só. Se você não viu isso, procura lá na internet. Pombagira ganha iPhone. Vai aparecer um monte de coisa. Berê, eu queria te agradecer demais. Pô, eu que agradeço, cara. O papo já acabou? Felizmente. Tanta gente para não falar mal ainda?
Mas aí você falou do Renato, né? O Renato. A gente traz o Renato junto, você E depois vamos marcar, trazer o grupo todo aqui também. Aproveita. Traz, ótimo. Vamos falar. Todos eles, cara. O Renato, o Rodrigo, o André, todos eles têm histórias fantásticas. E muita gente pergunta, vocês são da Umbanda mesmo? Não. Tudo satanista. Os caras ficam zoando, falam, não, o Renato é budista, né? O Berê é monge. Não, é tudo da Umbanda. E cada um tem a sua história, cara. E é isso que é bacana. Cada um tem sua história, cada um tem seu convívio dentro do terreiro, cada um tem a sua particularidade com a Umbanda, né? O Rodrigo tem história também do Candomblé, eu comecei no Candomblé, o Renato tem a história dele de como ele começou na Umbanda, o André, cara, o André era evangélico, cara, uma família evangélica, aí ele tem todo esse processo de transformação e de encontrar a Umbanda, e a parte da ancestralidade dele. Então, assim, cara, você junta tudo isso, cara. Além das histórias serem extremamente interessantes e bonitas de cada um, quando você junta para fazer a piada, cara, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Então, é difícil não falar pai, sabendo que é pai de santo, né? Obrigado de verdade. Imagina, eu que agradeço de verdade, cara. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer conhecer vocês. Volte de novo, tá? E se o grupo concordar, a gente traz o grupo junto. Eu vou falar com a produtora, eu falo com a Kátia. E aí vamos marcar, a gente marca um dia, a gente vem para cá, assim, a gente vem. Vai ser um prazer enorme. E vai ser um prazer receber você um dia de trabalho nosso. Vou vir, também. Com certeza, vou vir. Eu venho sim, eu venho aqui, com certeza vou vir conhecer a casa. Eu agradecer demais. Só passar as redes sociais e a agenda. Se quiser também, por favor. Aqui, vou falar aqui, para você me seguir, por favor, faça essa caridade no Instagram, TikTok, YouTube, @Rogério Berê. @Rogério Berê, segue lá que tem muita coisa, ela tem muito, além dos calmões, eu falo mal de muita gente. Não é mal, eu falo a verdade, cara, eu falo o que acontece em terreiro. E também passar a agenda de shows do Umbanda Comedy. Hoje eu tenho meu show solo, Correndo a Gira, né? Eu vou estar dia 8 em Curitiba, se você é de Curitiba, eu vou estar dia 8 de agosto em Curitiba, no Gaslight, fazendo meu show solo, Correndo a Gira. Vou estar também em setembro, eu estou no Rusbé, em Santos, fazendo meu show solo. E falar do Umbanda Comedy, esse mês a gente vai, pela primeira vez, a gente vai para Salvador. A gente vai fazer um show em Salvador, no Teatro Jorge Amado. Então, se você segue Umbanda Comedy, me segue, pode entrar na minha bio, tem lá ingresso. Dia 26 de julho, nós vamos estar em Salvador. Dia 16, nós vamos estar na Pizzaria Larezo, em Barueri. Dia 17 em Sorocaba, dia 25 aqui em São Paulo no Violeta Comedy. Dia 2 de agosto a gente vai estar em Belo Horizonte e entra na bio que você vai ter todas as informações, tanto dos meus shows solo quanto do Umbanda Comedy. Legal. Quer falar da casa? Da sua tenda, da sua casa? Quer deixar o contato? Quem quiser, entra no meu Instagram, @Rogério Berê, me manda mensagem, porque é o que eu falei, como é uma coisa pequena e bem intimista, assim, que a gente está fazendo, se eu abrir, é a casa do meu pai, eu vou deixar os velhos doidos. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo? Por dose homeopática, manja? Eu estou fazendo que nem esquartejador, por partes. Um pouquinho para cada um. Mas eu chamo, se você quiser, eu chamo, se você tiver disponibilidade, vai ser um prazer ter lá na minha casa também. Vocês estão convidados, mais do que convidados. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Obrigado demais. Foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigado. E para você que ficou até aqui, acompanha a gente, muito obrigado de coração. Obrigado por prestigiar esse papo gostoso, divertido, que foi aqui descontraído com o pai Sandro e o pai Berê. Berê, né, na verdade. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Ative o sininho para saber dos próximos vídeos. Não deixe também de prestigiar os nossos apoiadores, Vidraçaria Paulista, Licanecas, lembrando mais uma vez. E obrigado de novo você que ficou até aqui. E grande abraço nosso e muito axé.